A professora doutora Carmen Fonseca tirou licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais na FCCH da Nova em 2003. O mestrado fez em Relações Internacionais também na FCCH da Nova com o título O Brasil na Política Externa Portuguesa, Interretórica e Concretização no período de 1976 e 2007. O doutoramento fez em Relações Internacionais no ano 2014 com a tese sobre a política externa brasileira no período de Lula da Silva. Atualmente, é assistente de investigação no Instituto Português das Relações Internacionais, da Nova, desde 2004, e é professora auxiliar do Departamento de Estudos Políticos da FCCH da Nova. Boa tarde, professora. Obrigada, muito boa tarde. Obrigada a nós. Em primeiro lugar, o NECPRI agradece por ter aceito o nosso convite para esta entrevista. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar porquê escolheu o curso de Ciência Política e Relações Internacionais? Qual era o interesse? O interesse em Ciência Política e Relações Internacionais veio depois de entrar no curso de Ciência Política e Relações Internacionais, porque a minha primeira opção era Ciências da Comunicação. E, portanto, não entrando em Ciências da Comunicação, não é? Tinha Ciência Política e Relações Internacionais como opção para depois poder mudar rapidamente para Ciências da Comunicação. Mas, portanto, depois do primeiro ano, achei que já não valeria a pena fazer essa alteração, ainda bem que não entrei em Ciências da Comunicação. E, portanto, como eu estava a dizer, o interesse e o gosto pelas relações internacionais, no meu caso, porque acabei por optar pelas relações internacionais, começou depois de entrar no curso. Portanto, eu não tinha qualquer dúvida sobre aquilo que queria ser quando fosse grande, que era jornalista. E, portanto, nunca houve qualquer dúvida de que o curso que iria tirar seria de Comunicação Social, de Jornalismo, de Ciências da Comunicação, o que quer que fosse. Mas pronto, os exames nacionais pregam-nos algumas partidas, não é? Como não fui muito bem sucedida no de português, acabei por desempate, ainda durante algumas horas achava que tinha entrado em Ciências da Comunicação. Por desempate, pronto, não consegui entrar em Ciências da Comunicação e entrei em Ciência Política e Relações Internacionais e fui ficando. Sabemos também que a professora fez Erasmus em Barcelona no ano 2002 e gostávamos também de saber o porquê. Se gostou da experiência, já que agora é a fase das candidaturas para as pessoas. Aconselho vivamente a qualquer estudante a fazer Erasmus. Apesar de, e portanto já fiz Erasmus há 14 anos, não é? Já é há muito tempo, e portanto as formas de comunicação e a proximidade que existia entre as pessoas ainda era um bocadinho diferente daquilo que é hoje em dia. Portanto, hoje tem-se muito mais facilmente acesso quer à informação, quer ao contacto com as pessoas, do que há 14 anos atrás. Mas foi uma experiência extraordinária em termos académicos, em termos de conhecer uma realidade diferente, porque mesmo sendo em Espanha, e naquela altura ainda havia um bocadinho de, bem, se vamos fazer Erasmus, então temos que ir para um país que seja o mais longe possível. Mas eu lembro-me que na altura a minha opção por Barcelona foi justamente por ser mais perto, portanto, em que o custo de vida seria, não pela questão da proximidade, mas acima de tudo pela questão do custo de vida, portanto, em que não teria uma grande diferença do tipo de vida, portanto, dos custos que teria em Lisboa. E depois eu tinha muita curiosidade em conhecer Barcelona, mais Barcelona do que Madrid, então eu e uma colega fomos as duas para Barcelona, e foi uma experiência extraordinária, nomeadamente não só pelo convívio Erasmus, que é bastante conhecido, mas eu costumo dizer também que foi no semestre que fiz Erasmus que foi o semestre que eu estudei mais, porque depois as condições que nos são dadas também influenciam um bocadinho a vontade e a disposição para
para estudar e para pesquisar e para ler e para nos dedicarmos a todas aquelas coisas. E depois foi também muito interessante a cultura catalã. Nós tínhamos aulas em castelhano e tínhamos aulas em catalão. E era muito engraçado porque as aulas que eram dadas, portanto, a mesma aula tinha sempre, já não me recordo, mas de manhã era dada em catalão e à tarde era dado em castelhano. E nós optávamos em que turma é que queríamos ter a aula. Mas era muito engraçado porque tínhamos o professor a falar em castelhano e o aluno a falar em catalão. E, portanto, isso também foi uma experiência engraçada para conhecer um bocadinho a cultura do povo e por muito que se ache que às vezes somos todos iguais, mas na realidade somos todos diferentes e há sempre particularidades engraçadas e com as quais tomamos contacto no dia-a-dia. Ao longo do seu percurso académico, a professora dedicou boa parte dos seus estudos de relações entre Portugal e o Brasil. Qual é a sua opinião acerca do panorama atual, político e económico? Eu acho muito interessante olhar, justamente porque a minha tese de doutoramento se focou no período de Lula da Silva, portanto eu já não trabalhei no governo de Dilma Rousseff, e portanto acho muito interessante e sigo sempre tento seguir sempre com alguma atenção aquilo que se vai passando no Brasil, embora por vezes seja difícil ter algumas respostas, mas porquê é que isto está a acontecer? E eu acho que isso tem a ver muito com a própria cultura e com as próprias características dos países da América Latina e dos países da América do Sul em particular. É muito interessante, portanto, estudar o período Lula da Silva e tentar e comparar com aquilo que está a acontecer atualmente, nomeadamente porque o período de Lula é conhecido por ter sido o momento em que o Brasil conheceu um desenvolvimento económico bastante acelerado, bastante grande, em que uma grande fatia da população saiu da pobreza, portanto entrou na classe média com maior acesso ao consumo e, portanto, que à partida existiu também um aumento da qualidade de vida da população. E aquilo que se verifica hoje em dia é que o Brasil está a passar não apenas por uma crise política, mas também por uma crise económica. Nos últimos anos existiram também alguns protestos, algumas manifestações. Isso talvez esteja relacionado um pouco com a forma como este crescimento e este desenvolvimento do país, a forma como ele aconteceu. Portanto, é de certa forma vulnerável, de certa forma frágil, não está consolidado e, portanto, ao mínimo abanão, digamos assim, tudo aquilo que ainda está muito frágil sofre algumas consequências e, de certa forma, é isso que está a acontecer. O Brasil investiu muito mais nas exportações das matérias-primas do que na industrialização e no investimento das suas infraestruturas e, portanto, digamos que se construiu uma casa, mas em que os pilares dessa casa estão um bocadinho frágeis. E, portanto, ao mínimo vendaval, os pilares cedem um bocadinho justamente porque não estão suficientemente enraizados. Eu acho que no caso do Brasil é um pouco isso que está a acontecer. Obviamente que Lula da Silva teve toda uma conjuntura económica internacional mais favorável, que também acaba por influenciar o próprio posicionamento do país, as próprias opções de política externa e toda a própria convivência política interna das várias fações. Acha que é possível o pedido de impeachment do atual presidente Dilma Rousseff? O Brasil já teve, na década de 90, um presidente que foi retirado justamente através de um pedido de impeachment. Sinal de que as próprias instituições democráticas
funcionam e não deve ser visto como um sinal de fragilidade. Se entendermos, se quisermos fazer a leitura nesse sentido. Não podemos olhar ou pensar que o impeachment será uma coisa impossível de acontecer, o primeiro ponto. E por outro lado, no caso concreto de Dilma Rousseff, acho que esta situação tem uma razão, ou está muito mais presa à pessoa em si do que propriamente à instituição da Presidência da República. E, portanto, é claro que não consigo prever se efetivamente ainda poderá ou não ter lugar o impeachment. De facto, é a Presidente que tem um nível de popularidade mais baixo comparado com Lula, portanto, são níveis completamente diferentes, mas podemos fazer uma leitura de que, de facto, estas situações, estes casos vêm um bocadinho testar o funcionamento das próprias instituições democráticas, e acho que nesse sentido, no caso do Brasil, demonstra que a democracia está efetivamente consolidada, embora não se saiba qual será o desfecho, digamos assim, do mandato da presidência de Dilma. Apesar deste contexto internacional, económico um bocadinho menos favorável, eu creio que o perfil, e volto a focar nisso, o perfil de Dilma Rousseff sobre as questões, ou melhor, o perfil de Dilma Rousseff também não ajudou na percepção sobre as questões internacionais e sobre o papel que o Brasil poderia ter nas questões internacionais. Se Lula da Silva, quando o comparamos com Fernando Henrique Cardoso, que foi um presidente muito mais moderado, muito mais discreto, mas bastante importante para o percurso que o Brasil veio desempenhando, Lula da Silva foi muito mais ousado, muito mais arriscado também nas próprias afirmações, nas próprias ações. E eu há poucos dias lia um artigo em que, ao compararem Lula da Silva com Dilma Rousseff, se falava de que se Lula era hiperativo, a Dilma é completamente silenciosa. E, portanto, Dilma, de facto, tem exercido uma diplomacia um bocadinho silenciosa, o que vem colocar também dificuldades à própria ascensão internacional do Brasil. Obviamente que todas estas variantes não podem ser vistas isoladamente, todas elas acabam por estar relacionadas. E depois esta questão coloca-se quer no panorama internacional, quer no panorama regional, ao que acresce no panorama regional todo um background, digamos assim, de relações históricas e de preconceitos que dificultam a afirmação de uma qualquer liderança regional, quer seja do Brasil, quer seja de qualquer outro país. E, aliás, o discurso oficial brasileiro, muito raramente, para não dizer que nunca, fala de liderança regional ou de hegemonia regional, justamente para salvaguardar e para evitar más interpretações e para evitar conflitos diplomáticos, pelo menos, com os vizinhos. Para terminar, gostaria de perguntar se tem alguns conselhos para os alunos de Ciência Política e Relações Internacionais. Bem, os conselhos é sempre uma coisa difícil de dar, não é? Mas, acima de tudo, vivam de todas as formas este período universitário, porque nunca mais o vão repetir, e de todas as formas inclui também na forma mais académica possível. Nunca mais vão ter tanto tempo para estudar como têm agora, nunca mais vão ter tanto tempo para ler como têm agora, e portanto eu acho que é muito importante vocês dedicarem-se e empenharem-se também muito
no vosso curso e nos vossos estudos. Mas ao mesmo tempo que façam coisas também diferentes, e porque a vida nunca é só uma coisa, e portanto façam coisas que vos façam crescer e vos façam a perceber quais os caminhos que vocês querem seguir, porque depois profissionalmente isso também terá muita influência, e será importante vocês terem um conhecimento abrangente e serem conhecedores de facto das oportunidades, das dificuldades que de certo irão encontrar. E creio que é só isto. Ok, O muito resto vem por obrigada. acréscimo. Obrigada, Obrigada eu. Obrigada.